Boa noite. Graça e paz, amados. Hoje fiquei, Fui pega de surpresinha, como sempre, de manhã, para trazer a palavra do Senhor. A gente treme na base, Mas o papai está no controle, amém? Sua vitória está na oração. Como é bom, Quando nós oramos, nós temos a nossa vitória. E hoje nós vamos falar um pouco sobre Ana, aquela grande mulher, amém? Vamos orar. Senhor amado, querido, maravilhoso e poderoso, Senhor, no nome de Jesus, papai, nós entramos em Tua presença mais uma vez. Senhor, agora nós vamos, papai querido amado, participar da Tua palavra. Senhor, que não venha ser eu a ministrar, mas o Teu Espírito Santo. Pai, que eu venha ser somente um instrumento nas Tuas mãos. Que eu não venha falar além daquilo que é para falar, e não venha falar o que de menos, Pai, mas eu venha falar somente o que Tu queres comigo e com a Tua igreja, Senhor. O Teu Espírito Santo tem liberdade na minha vida para que o Seu nome seja glorificado, exaltado e engrandecido. Amém? Pode se sentar. Aleluias. O irmão Bento ali falou sobre confiança, É tremendo, E a oração é uma confiança que nós depositamos no Senhor, Quando nós oramos, nós estamos confiando em entregar na mão dEle. Vamos ler 1 Samuel, capítulo 1. Hoje é Aprendendo com Ana. Que o Senhor me deixe bem calminha. Amém? Havia certo homem de Ramataim, Zufita dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Eframita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofne e Finéias e os filhos de Eli eram sacerdotes do Senhor. No dia que Eucana oferecia sacrifícios, dava porção à sua mulher Penina e todos os filhos e filha dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor tinha deixado estéril. E porque o Senhor o tinha deixado estéril, sua rival o provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: O Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor todos os dias da sua vida.
e o cabelo da sua barba nunca serão cortados. E enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava sua boca, como Ana orava silenciosamente. Seus lábios se mexiam, mas seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava me derramando diante do Senhor. Não julgue tua serva, uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz, que Deus de Israel te conceda o que você pediu. Amém? Muitas das vezes, nós estamos como Ana, né? Com a alma angustiada, com a alma amarga, sofrendo, muitas das vezes chorando. Ana não era diferente. Amém? Ana era esposa de Eucana, e as duas mulheres, ele dava mantimento ali, o alimento quando ele subia. Mas da Ana ele dava uma porção dobrada. Ele mostrava para ela que ele a amava. Mas aquilo para Ana não era o suficiente. Mas só que Eucana não percebia que aquilo não era o suficiente. Para ele, na mente dele, creio eu, que ele pensava: ela está sendo egoísta, não está pensando em mim, porque eu estou demonstrando meu amor por ela. Mas o anseio dela era ter um filho, para deixar de ser humilhada, para deixar, porque Penina perturbava ela, humilhava ela. Eu imagino quantas vezes ela não passava por ela e falava: eu tenho filhos e você não tem. E quantas peninas, às vezes, nós não temos nas nossas vidas. E nós deixamos de olhar para o Todo-Poderoso e olhamos para as peninas da nossa vida. E Ana, ela não era estéril. O Senhor fechou a madre dela. Foi fechada pelo Senhor. Por quê? Porque Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que faz milagre. Ele fechou por um tempo, porque Ele tinha propósito naquela situação, para que o nome dEle fosse glorificado. Por isso, naquele tempo, Ele fechou a madre de Ana. Mas Ana ali, naquela hora, ela não comeu e nem bebeu. Ela foi se derramar diante do Senhor. Ela foi orar, foi chorar na presença dEle. E quanto tempo você não ora, não chora na presença do Senhor? Quanto tempo você está fazendo aquela oração superficial? Porque nós temos essa tendência de nos acomodar. Quando está tudo bem, a gente se acomoda. A gente agradece pelo dia e já, às vezes, ora dormindo já. Senhor, obrigada pelo dia, e apaga. E o Senhor, Ele quer que nós cheguemos a Ele com cânticos de adoração, com petição, com clamor. E muitas das vezes, Ele permite a gente passar por situações para que a gente venha buscá-lo, para que a gente venha adorá-lo. E em todas as situações que a gente passa, dificuldade, sofrimento, Deus tem propósito para que o nome dele venha a ser glorificado e para que eu e você venhamos crescer espiritualmente. Ana, quando ela orou, ela fez um voto: se o Senhor me der um filho. Coisa linda, né? Mas Ana cumpriu o voto. Ela falou que a navalha não passava
né? Ele não cortaria o cabelo. E esse voto, eu sempre confundo o nome, é nazireu, né? Quem era nazireu que não fazia isso, que nem Sansão. Então, ela ofereceu ao Senhor. É difícil a gente oferecer, dar algo nosso para alguém. Como dirá você dar o teu filho, o filho que você sonhou em ter. E outra, às vezes você dá, que nem uma conhecida minha, ela deu para o irmão, a filha, porque o pai dela não deixava ela criar e ela era mãe solteira. Mas o filho ficou ali, sendo criado pelo irmão, e ela estava vendo. Ana não. Ana cumpriu o voto dela, deu Samuel na época certa. Depois que desmamou Samuel, ela o levou lá para Siló. E deixou lá. Você teria coragem de levar o teu filho, trazer o teu filho aqui e falar: ó, Bispo Júnior, a partir de hoje, cuida dele. Você não teria coragem. Eu sei que eu não teria. Porque nós o amamos muito. Mas Ana fez o voto e cumpriu. Quantos votos nós não fazemos para Deus e muitas vezes nós deixamos de cumprir? A gente promete, não, agora eu vou fazer, não, agora eu vou andar direitinho, não, agora eu não vou mais fazer aquilo que te desagrada. Dali a pouco, está cometendo tudo de novo. Isso entristece o coração do Senhor. Né? A palavra do Senhor fala assim: quando fazer voto, não faça voto tolo. Eu fui de uma denominação, que eu acho que eu nem preciso falar, né? Que lá era voto para tudo. E eu sempre tive muito temor a Deus nesse negócio de voto. E eu fiz um voto para o Senhor, numa situação. Mas eu não trabalhava, eu era dependente do meu marido. E quando chegou a época de pagar aquele voto, eu entrei em desespero. Falei: Senhor, eu não tenho, eu não tinha. Sabe o que eu fiz? Eu tirei a aliança do meu dedo e dei de oferta. Não faça isso. Estou falando que eu fiz, mas não faça. Tá? Isso entristece o coração do Senhor. Porque a aliança é tua, da tua esposa, com o Senhor. Eu aprendi isso depois de muitos anos. Mas eu fiz o voto e eu quis pagar. Eu falei: Senhor, e agora, se meu marido descobre? Mas Deus foi tão lindo por ver, né, a minha fé e a minha confiança, que Ele me guardou e não deixou ele perceber. E numa situação lá do velório do pai dele, ele: mas essa não é aliança. Eu falei: aquela lá já foi. Eu tinha colocado uma de latinha. Para a honra e glória do Senhor, ele não falou nada. Amém? Então, quando a gente faz um voto, a gente tem que ser fiel ao Senhor. Nós temos que honrar com a nossa palavra, né? Lá no versículo 24, capítulo 1, ela fala assim: depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa de Siló, em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse: meu senhor, juro por tua vida que eu sou aquela mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao Senhor. Não posso, vou parar aqui, depois eu leio 27. Ela estava orando e Eli olhou para ela e interpretou ela como embriagada. Ou seja, ele era um sacerdote, mas ele julgou ela. Por ela estar ali só mexendo com os lábios. Ele a julgou como se ela estivesse bêbada. E às vezes nós vemos algum irmão em alguma situação, antes da gente saber realmente o que é, a gente já está apontando. Eu estou num curso, Caminhada da Restauração, é confronto com a gente.
E ali, a gente já sabe, acho que todos vocês sabem que quando você aponta para um, tem 4 para você, né? E ele julgou aquela mulher. Mas, quando ele a julgou e ela abriu o coração para ele falou o quê? Vai em paz e que a tua oração seja atendida. Eu creio que ele se arrependeu, né? E a abençoou, Ana. Lá no versículo 27, era este menino que eu pedi ao Senhor. E o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu dedico ao Senhor por toda a sua vida. Será dedicado ao Senhor. E ali, Ana adorou o Senhor. Ela faz uma oração ao Senhor. A oração derruba muralhas. A oração nos ensina a perdoar. A oração nos leva mais perto do Senhor. A oração nos dá ousadia. A oração te faz uma mulher corajosa, um homem corajoso. Então, a melhor arma que nós temos nas nossas mãos é a oração. Tem vários personagens na Bíblia que falam de oração. Há um tempo atrás, eu lia, naquele dia, eu até pensei, falei, Senhor, qualquer dia eu vou ministrar. Mas fala muito pouco, só 2 versículos que fala de Jabes. Lá em 1 Crônica 4, 8 e 9. No versículo 8 e 9. Ali, só fala ali dele, depois não fala mais. Mas ele fala com o Senhor, ele faz um pedido ao Senhor, para o Senhor abençoar ele, para nenhum mal acontecer a ele. E ali fala que o Senhor ouviu a oração dele e o abençoou. Jonas orou no ventre de uma baleia. Ele se rebelou, né? Não obedeceu. Mas lá no ventre da baleia, Jonas se arrependeu e orou. E o Senhor ouviu de dentro do ventre da baleia. Coisa linda, né? Para o Senhor não existe limite. Para nós existe. Para Ele não. Paulo e Silas estavam presos. Um dia eu estudando sobre Paulo e Silas, fala que eles estavam algemados. Naquela época, se você for prestar atenção, é uma solitária. Se entende que ele estava acorrentado nos pés da mesa ou num tronco, mas a oração deles alcançou o coração de Deus e o Senhor quebrou aquelas correntes e deu vitória. O Senhor quebra correntes, o Senhor quebra grilhões. Então, o que você está temendo diante da penina? O que a penina está colocando no teu coração? Jesus é maior do que uma penina. Jesus é maior do que uma dificuldade. Amém? Deus é lindo, gente. Ele é maravilhoso. A oração, quando você ora, Deus muda decreto. Ele mexe no computador, né? Você está lá no final, você vai lá para o começo. Eu tenho um testemunho da vozinha, a mãe da Fafá. Uma vez nós estávamos numa igreja e o Senhor falou com essas palavras: teu nome está lá no final, mas eu vou pôr lá na frente. Ela estava olha, me arrepia. Ela estava na fila da cirurgia dos olhos dela. Ela precisava de uma córnea. E ela realmente foi milagre de Deus, porque logo em poucos dias ela recebeu uma ligação que ela poderia fazer essa cirurgia. Eu nunca esqueci disso. Então o Senhor muda decreto por amor à tua vida, quando você é obediente e quando você é fiel. Amã odiava, lá no livro de Esther 4:15, Amã odiava Mardoqueu, odiava os judeus. Ele perseguia
perseguia os judeus. E o sonho dele era exterminar e acabar principalmente com Mardoqueu. Por quê? Porque Mardoqueu não se rendia a ele. Muitas das vezes nós não recebemos a nossa bênção porque a gente coxia em dois pensamentos. Mardoqueu foi fiel a Deus. Ele não saía ali da porta do palácio. Ele preparou a sobrinha dele para ir para aquele palácio. Ele aconselhou, ele deu conselhos do trono para ela. E ela obedeceu todos os ensinamentos de Mardoqueu. Para ela chegar à rainha, uma judia, Radassa. Deus mudou o nome dela para Esther. Olha que coisa linda. Né? Antigamente tinha isso. Radassa se tornou Esther. Daniel, o nome não era Daniel. Paulo era Saulo. E o Senhor vai mudar o teu nome diante dos teus inimigos. Amém? E ali ela foi conduzida para o palácio. E Mardoqueu continuou lá, creio eu, que intercedendo, orando em todo tempo. E Naamã passava, ele não se dobrava para Amã. E Amã se irritava, até que ele chegou em casa irritado. E a mulher dele deu um conselho abençoado para ele. A mulher e os amigos. Faz uma forca com 20 metros. E coloca Mardoqueu. Eu vou falar assim, né? Não é heresia, amém? É só para descontrair. O feitiço virou contra o feiticeiro. E na hora certa, o Senhor mudou o decreto. A forca que era para Mardoqueu ficou para Amã. E é assim que o Senhor faz com quem quer te derrubar, com quem quer me derrubar, com quem quer derrubar os justos, fiel dele. Ele guerreia, ele faz justiça. Não precisa a gente fazer com as nossas mãos. A inveja ele joga por terra. A oração contrária ele joga por terra. Ele extermina o seu inimigo. Não é o ser humano, amém? É o cão. Né? A pessoa dá brecha, dá abertura e ele usa. Então, o Senhor destrói o cão, não o ser humano. Quando eu estou falando isso, eu não estou falando que Deus vai matar alguém, mas matar a situação que está por trás da pessoa. É assim que Deus faz, para dar honra. Se você depois quiser ler sobre ele, leia o livro de Esther, é muito lindo. E Mardoqueu foi honrado. Na hora que o rei foi falar para ele, o que se faz? Ah, pega o cavalo que o senhor já andou, o seu manto, coloca sobre ele. Porque ele achou que era ele que ia. E Mardoqueu foi colocado no cavalo, andado pela cidade e honrado, amados e amadas. É assim que Deus faz com os filhos dele. Ele honra os humilhados. Amém? Nós temos que confiar no Senhor em todo tempo. Deus honra quem o obedece, né? Ele é maravilhoso. Lá no verso 6, capítulo 1, verso 6 de Samuel. E porque o Senhor tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Ela não deixava de irritar Ana. Ela provocava. E cada filho que ela tinha era para provocar Ana, com o propósito de humilhar Ana.
de deixar a Ana humilhada, triste. Ela não fazia com o propósito de glorificar o nome do Senhor. Ela não fazia para engrandecer o nome do Senhor. Ana não, Ana tinha propósito. E o propósito dela, obrigada, amado, era levar Samuel para o templo do Senhor. Para crescer ali e fazer a obra do Senhor. E Penina não. Penina só engravidava para dar filhos para Eucana, para mostrar que ela era melhor que Ana. Mas tem nome de filhos de Penina na Bíblia? Não tem. E Ana tem. Samuel. Um grande instrumento de Deus, né? Um homem de Deus. Porque Ana não fez para humilhar ninguém, nem para provocar ninguém. Ana fez porque ela queria um filho e também para honrar ao Senhor. A Penina perseguia a Ana muitas vezes, em todo o tempo, porque ela era um espinho na carne de Ana. Aquilo motivava a Ana a orar. Aquilo motivava a Ana a buscar o Senhor. Senhor, me tira dessa humilhação. Senhor, me dá vitória. Senhor, eu não aguento mais essa mulher ficar andando atrás de mim, me humilhando. Quantas vezes nós não estamos sendo humilhados, às vezes pelo um dos nossos, na nossa própria casa, né? Ou no trabalho, até mesmo em igreja. Igreja, sim. Tem igrejas que irmão humilha, irmão sim. Porque não somos perfeitos, né? Todos têm falha. Então, e ali, só que aquela provocação serviu para Ana crescer. Para Ana se tornar corajosa. Fiel a Deus. Guerreira. Ela não mudou de residência. Às vezes a gente está com tanto problema, eu mesma, esses meses, né, passando aí, eu falei, Senhor, acho que eu vou embora para Minas, vou ficar lá um tempo, depois que o vendaval passar, eu volto. Aí a minha amiga falou assim, você vai, o problema vai te acompanhar. Porque está aqui, né? E às vezes a gente faz isso, a gente muda de endereço para o problema mudar. Mas ela continuou na residência com Penina. Não mudou nada, só que o semblante de Ana mudou. Eu creio que Penina olhava para ela e falava, não consigo mais irritar essa mulher, não consigo mais tirar essa mulher do sério. É assim que o diabo faz. Ele mexe aqui, você está ali orando, o Senhor te dá vitória. Aí ele vai lá, mexe num dos teus filhos, que é o meu caso, e eu estou aqui nos cultos. Às vezes com pressão alta, às vezes com o coração triste. Você também, quantos problemas você não está enfrentando? Mas você fala, em Cristo eu sou mais que vencedora. Aí o diabo fala assim, não foi dessa vez, mas eu vou conseguir. Aí ele vai lá e mexe em outro. E aí você fala, Senhor, o Senhor me deu essa vitória, o Senhor vai me dar mais essa. Porque ele não desiste de provocar você. Você só vai ficar livre quando você abaixar a sepultura. Por quê? Porque é na luta que a gente cresce, é na luta que a gente está na presença do Pai. Né? E Penina olhou aquilo e falou, não consigo derrubar essa mulher. E é assim que nós temos que fazer. Não olhar para o problema, mas olhar para o Senhor. Porque tem pessoa que gosta de humilhar. Tem pessoa que gosta de te pôr defeito. Tem pessoa que não olha as tuas qualidades, só olha os teus defeitos. Mas o Senhor, Ele te aceita com todos os defeitos, com todas as falhas. Mas nós não podemos permanecer, né? Nós temos que mudar. Pedir para o Senhor trabalhar no nosso caráter, né? Na nossa vida, nos transformar, nos renovar, para que Ele venha cumprir o propósito dEle. Vamos ser as Anas
da vida. Tanto homem como as mulheres, né? Anas que ora, que busca, que clama e que confia. E que quando fizer um voto, permaneça. O propósito de Ana era ter um filho. O propósito de Deus era ter um sacerdote. Coisa linda, né? Deus, ele... O propósito de Deus era ter um sacerdote em Israel, porque os filhos de Eli eram desobedientes, ímpios. E muitas das vezes, nós estamos na presença do Senhor. Gente, isso eu não pus aqui. Quando eu subo aqui, eu falo, Senhor, eu não quero falar nada que não venha de ti. Mas às vezes a gente está na igreja, está buscando o Senhor, está fazendo a nossa parte, mas a gente encobre o pecado dos nossos filhos. Muitas das vezes a gente encobre. Como assim? Eu não encubro. Não? Você deixa a tua filha, porque a gente não pode mandar nos filhos, né? Eles cresceram, se tornaram maior de idade, eles querem ter a vida deles. Mas, biblicamente, você está errada de deixar a tua filha ou o teu filho dormir com o namorado dentro da tua casa. Estou errada? É errado. Sim, irmão, está certo. Ele falou que nem fora. É verdade. Mas aí é eles que têm que obedecer, né? A palavra do Senhor fala que a relação sexual é só entre marido e mulher. O que passa disso é prostituição ou é adultério. Mas dentro da tua casa você tem que pôr ordem. E não sou santarrona, mas eu sempre fui clara com as minhas filhas. Vocês podem perguntar para elas. Namoro, tudo bem. Namoro, a gente está lá, está tudo bem. Mas trazer para a cama dentro da minha casa, não. Porque você não está pecando, mas você está deixando o pecado entrar na tua casa. E entristece o coração de Deus. Entre entristecer o coração de Deus e o da minha filha, eu entristeço o da minha filha. Amém? Nós temos que fazer, honrar o nome dele e ser santo aonde a gente está, né? Porque ele é santo e ele fala, sede santo, porque eu sou santo. E os filhos de Eli era ímpio, ele pecava. E Eli fechava os olhos. Não olhava o pecado deles. Via que eles estavam pecando, mas não tomava atitude. E o fim deles foi triste. Você quer um fim triste para o teu filho ou para a tua filha? Eu não quero. Então eu oro para que o Senhor venha trabalhar no coração delas. Hoje eu tenho uma que está afastada do caminho do Senhor, mas em nome de Jesus ela vai voltar, porque ela foi gerada dentro da igreja. Ela tem a marca da promessa, ela é uma levita. Então eu creio que na hora certa ela vai voltar para o Senhor. Porque o Senhor é fiel para cumprir com a palavra dele. Amém? E Eli fechou os olhos. E quando ele soube que os 2 filhos dele morreu, ele caiu da cadeira. Puf! Morreu. É triste, né? E Deus tinha propósito em Samuel para fazer dele um sacerdote, porque os 2 que estavam lá estavam desonrando o nome dele. Então, em tudo o Senhor tem propósito. Ele queria fazer dele um sacerdote, um profeta, para ungir lá na frente quem? Davi, o rei Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Coisa linda, né? Ah, mas Davi adulterou. Mas se arrependeu, se consertou
e voltou a obedecer o Senhor e fazer a vontade do Senhor. É assim que nós temos que fazer. Pecou, se arrepender até o pó, né? Não ter remorso, mas se arrepender, ter transformação de vida, não continuar a mesma pessoa, mas transformação, mudança, porque o Senhor nos ama. Ele te ama e Ele quer te dar o melhor. Ele quer fazer você crescer. Ele quer que você dê frutos a 30, 60 e 100 por um. Ele quer te usar, amada. Ele quer te usar, meu amado. Ele quer te dar filhos adotivos. O que é filho adotivo? Não quero mais. Filhos na fé. Eu tenho um monte de filho na fé. Eu costumo chamar todos eles de filho. O Sérgio é meu filho, Pascoal é meu filho, Daniel é meu filho, Helenilson é meu filho. Eu tenho um monte, David, eu tenho um monte de filhos. Aí a minha amiga ainda brinca, ela, nossa, você é engraçada, né? Você quer todos os filhos. O Rafa, um dia eu estava do lado dela, da Roseli, aí a Fafá, olha a mãe dela. Eu falei, mas ele é meu filho também. Porque Deus te dá filhos. E eu amo cada um de vocês, como filhas e como filhos. E se um dia vocês precisarem, eu estou aqui. E se eu errar, pode chegar em mim, pode falar, olha, pastora, você errou nisso, nisso, nisso. Eu vou aceitar. A gente tem que aceitar a repreensão, né? Amém? Deus é maravilhoso, gente. Deus é poderoso. Lá em 1 Samuel 2, versículo 20 e 21. Olha que coisa linda. Eli abençoava Eucana e a sua mulher, dizendo, o Senhor dê a você filhos. Desta mulher no lugar daquele por quem ela pediu e dedicou ao Senhor. Então ali ele pediu, e o Senhor foi bondoso com Ana, e ela engravidou e deu à luz mais 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Ela honrou o Senhor. Ela dedicou Samuel ao Senhor. Mas ela não deixou de orar. Ela não deixou de buscar, de clamar ao Senhor. E o Senhor, aqui fala que ela orava continuamente. E o Senhor abençoou ela com 5 filhos. Coisa linda, né? O que você tem pedido para o Senhor e ainda não recebeu? E parou de orar? Não é para parar, é para continuar orando. Na hora certa, o Senhor vai te dar a vitória. Não desista, não baixa a guarda, não baixa as mãos, continua com a mão erguida, orando, clamando ao Senhor, pedindo Ele força para te fortalecer, para te restaurar. O que te fez parar de orar? É mágoa? É ressentimento? É dor? Senhor, clama ao Senhor, limpa. Tira de mim toda dor, toda tristeza, toda angústia. Pede para o Senhor trazer ao teu coração. Hoje eu não vou falar, mas esse estudo que eu estou fazendo, esse curso, o Senhor tem trazido à minha memória coisa da minha infância. Eu não vou falar, porque se eu falar aqui eu vou me debulhar em lágrimas. E eu falo, Senhor, há 50 anos, porque o Senhor está tirando. Eu tinha 11 anos de idade. Situações que aconteceram comigo e estava lá dentro. Aí acontece algumas coisas na vida da gente, a gente fala, nossa, eu passei em vários encontros, eu fiz várias curas interior.
Eu limpei, eu me rasguei. Eu falei, eu sou toda limpa. Toda vez que tem alguma coisa, não tenho nada. De repente, numa lição, eu lendo a lição, eu me derramei em lágrimas. Porque eu não lembrava disso. Nem sabia. E isso é o que trouxe vários sentimentos no meu coração. E o Senhor quer limpar. Ele quer tirar desde a infância até agora. Porque às vezes você também... Quem já passou no encontro? Então, glória a Deus, né? Não é maravilhoso? Às vezes você fez, ou quem já fez cura interior, né? Eu fiz individualmente, num outro ministério, eu fiz libertação. No meu processo de conversão, eu fiz vários. Então, eu não tinha por que eu estar mentindo. De repente, me deparei com aquilo lá dentro. Falei, Senhor, está aqui? O Senhor vai tirar. Porque quando eu vi que falta de perdão trazia doença, as minhas amigas do curso riram. Eu falava assim para Jesus, derrama ácido aí dentro, derrama cloro mais limpa, porque eu não quero ficar doente. Deus me livre. Então, eu pedi muito para o Senhor. Mas isso ele ainda não tinha limpado, porque tudo tem a sua hora. Há tempo para todas as coisas, né? Esse é o momento, porque ele tem propósito na minha vida. E eu já estou entendendo o propósito. Por isso que eu estou sendo curada agora. Ele deixou para esse momento, para mim ser curada. Amém? Porque ele conhece todas as coisas lá na frente, né? Então, aquilo que está te desanimando, que está te deixando entristecido, coloca no altar do Senhor, que Ele vai te dar vitória. Deus tem muito mais para a tua vida. E Ele quer te dar. Através do choro, através das lágrimas. Mas Ele vai te dar vitória. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele cumpriu na vida de Ana e Ele vai cumprir na tua vida. Amém? Vamos ficar de pé? Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém está com uma luta muito grande, passando por um problema muito difícil, que acha que é impossível de se resolver? O Senhor resolve o teu problema. Se você quiser receber uma oração, vem aqui na frente, durante o louvor, nós vamos orar. Tem alguém nos visitando hoje? Não? Amém. Tem alguém nos visitando? Glória a Deus. Seja bem-vinda, viu? Em nome de Jesus. Depois você vai receber um abraço, tá? Em nome de Jesus. Vamos, vai louvar. Vamos, alguém quer receber uma oração específica? Pode vir aqui na frente, amém? A gente vai orar. Aleluia. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, Deus poderoso e maravilhoso. Aleluia, Jesus. Fechem os olhos, amém, amados? Vamos orar. Às vezes você não teve coragem de vir aqui à frente, né? Às vezes a gente se envergonha, mas ora do seu lugar, coloca diante do Senhor e Ele ouve a sua oração. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Deus Todo-Poderoso, maravilhoso. Aleluias. Alcança, pode orar. Alcança, Senhor, cada uma dessas vidas que estão aqui hoje, Pai. Alcança as Anas, Pai. Alcança as Esther, Senhor. Esther foi corajosa, colocou a vida dela em risco, mas chegou diante do rei e fez a tua petição. Depois de 3 dias de oração e de jejum, Pai. Que cada um aqui venha a ser alcançado com a oração, com a petição nesta noite.
Pai, eu não sei o que cada um precisa, o que cada um tem pedido diante de Ti. Mas eu coloco a oração de cada um deles nas Tuas mãos. Que o Senhor entre, papai, com providência, com cura, com restauração, com libertação, com salvação, Pai. Senhor, a minha oração é que o Senhor alcance o lar de cada um que está aqui presente, Pai. E o Senhor leve a cura, a restauração, a libertação, a paz, a harmonia, a união, Senhor. No nome de Jesus, Pai. Aleluia, Senhor. Santo, santo, santo é o Teu nome. Nós Te damos graça nesta noite, Pai. Pelo Seu amor, pela Sua graça, pela Tua misericórdia, para o Senhor nos amar, Senhor. Aleluia, Jesus. Para o Senhor perdoar os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor.